Bem-vindos ao Diálogos Espíritas. Hoje vamos falar sobre espiritualismo e espiritismo. César, perguntava-te o que é o espiritualismo. É assim, o espiritualismo é uma doutrina que defende a existência de Deus, a imortalidade da alma e a reencarnação. Então, e o espiritismo? O espiritismo defende os mesmos princípios, certo? Certo, exatamente, era isso que eu ia te responder. E então, eh, antes de começarmos a falar sobre as diferenças, vamos falar sobre algumas doutrinas espiritualistas. Que Por doutrina? exemplo, a Teosofia, por exemplo, Exato. a Cabala Uhum. e a Umbanda também, Exato. e a Rosa Cruz. Exatamente. Pronto. Estas também são doutrinas espiritualistas, assim como o espiritismo ou a doutrina espírita, não é? O espiritismo e a doutrina espírita não são nenhuma destas hum, doutrinas espiritualistas, assim como não é o espiritualismo. O espiritualismo é a doutrina que defende estes três princípios. E o Espiritismo, sendo uma doutrina que defende, tais como as outras, que defende estes três princípios, então logo é uma doutrina espiritualista, mas não é o espiritualismo, certo? Certo, para todos os ouvintes que possam estar confusos, qual é a característica que mais te lembras logo de primeira em relação à espiritualista? É o seguinte, acho que para que possa ficar bem claro a diferença entre o espiritismo e as outras doutrinas espiritualistas são alguns aspectos que o espiritismo não tem e que as outras doutrinas espiritualistas têm ou usam. Ora, o espiritualismo, ou melhor dizendo, o espiritismo, ela não é uma doutrina secreta, como as outras doutrinas espiritualistas. Portanto, nós podemos, em qualquer instante, em qualquer lugar, estudar espiritismo. As pessoas podem se dirigir a uma associação espírita, onde podem perfeitamente assistir às palestras, que não é vedado o conhecimento a ninguém. Não é? Já as outras doutrinas espiritualistas têm este princípio do secretismo. Não é? Outro dos princípios que o espiritismo não tem são símbolos, enquanto que nas outras doutrinas espiritualistas nós encontramos símbolos, não é? Inclusive até em várias religiões, como por exemplo a religião católica, que tem as imagens dos santos, não é? No espiritismo não existem ou não devem existir símbolos. Se mais uma vez formos a uma associação espírita, não encontramos lá imagens de santos, neste caso não é santos, mas ou imagens, seja lá daquilo que for, não é? O que eu quero explicar é realmente que não existem símbolos na doutrina espírita, como existem nas outras doutrinas espiritualistas. Muito bem. E Podes, existem outras características. Não é? Poderias também, se calhar, dar alguns exemplos de outras características das outras, portanto, que separam ou que definem concretamente o que é e o que não é
Uma Mas coisa a reencarnação existe nas quatro. sim, sim, é um princípio que está em todos, que está em todas as doutrinas espiritualistas e até em várias religiões também, em várias filosofias, desde a mais alta antiguidade que o homem tem a convicção e tem a intuição Eu gostaria da. também de salientar, César, que o caminho do espiritismo em relação a outros caminhos espiritualistas é que baseia-se na razão, baseia-se no estudo e nunca descora e nunca exclui o pensamento da ciência. Não, Toda ela é baseada nesse fundamento e no aprofundamento do conhecimento. exatamente. Quanto a mim, é um ponto essencial e que me atraiu Chave. bastante a caminhar e a ler mais sobre o Espiritismo. Concordas? Se calhar, eu diria, portanto, da minha experiência pessoal, e que fique bem claro que se calhar não se calhar tu até pensas de forma diferente, não sei, mas da minha experiência pessoal, se não fosse esse caráter da doutrina espírita, da razão, né, de se apoiar nos princípios científicos, de se apoiar na experiência, de não ser dogmática, isto é, de não admitir o raciocínio, não é? Como acontece, por exemplo, em religiões que é sim e é assim porque é assim, não é? Se não Exato. fosse assim, eu pessoalmente seria ateu. Não aceitaria e tenho que ser muito sincero e muito honesto para contigo e para com todos que nos estejam a ouvir que se não fosse esse caráter de raciocínio, de fé raciocinada, não é? Eu seria ateu, não sei, não, é? Não seria, não se pode dizer que isso é uma coisa geral. Eu falo por mim, eu se não fosse isso seria ateu. Mas que outras características é que existem mais nas doutrinas espiritualistas que não existem no espiritismo? Para que os nossos ouvintes, para que todos aqueles que nos estejam a ouvir percebam bem que espiritismo não tem nada a ver com outras correntes espiritualistas. Apesar de ser uma corrente espiritualista, não pode ser confundida com as outras correntes. Outra das características muito importantes é o facto de que no espiritismo não existem cerimónias, isto é, Ou rituais, não é? ou rituais, exatamente. Portanto, no espiritismo não existe isso. Mas poderá-se perguntar, ou poderão-se perguntar, mas então, quando nós vamos a uma associação espírita, o que é que lá se faz, o que é que lá se passa? Não é? Passa-se tudo menos isso, não é? Cerimónias, rituais. E tudo tem a ver com a personalização de Deus em símbolos ou antropomorfismos, não é? Basicamente, o que se passa numa associação espírita, acima de tudo, é o estudo da doutrina espírita, bem como de tudo aquilo que se relaciona com o espiritismo, não é? As palestras públicas que todas as pessoas podem assistir gratuitamente não são de todo ritualizadas ou não são cerimónias, são apenas e simples, muitas vezes conversas entre a pessoa que está a dar a palestra, que está a dar a passar o conhecimento e que está também a receber conhecimento da assistência, isto é,
existe uma partilha, enquanto que, por exemplo, noutras religiões, como por exemplo a religião católica, em que o padre Existe um fala, líder. né? Em que o padre fala e os outros né? Ficam calados, no espiritismo não existe isso. Até porque, César, os verdadeiros líderes vão sempre direcioná-los a nós mesmos. Exatamente, portanto, tornar-nos livres. Enquanto que as religiões aprisionam, não é? O espiritismo liberta-nos. Claro, e eu aí gostaria também de diferenciar que a religião é uma relega-nos a Deus. Portanto, a religião foi criada para controlar. Exatamente, não é? Digo, os velhos mestres do passado criaram muitos dogmas com muitas regras. Com Se tu muitas, contrariasses muitas. as regras, tu estarias contra Deus. Portanto, esse fim do sobrenatural acabou. Exato, o sobrenatural não existe, ou é natural e existe, ou então não existe. Então, o sobrenatural definitivamente não existe, o miraculoso, o maravilhoso, nada disso pode existir, porque tudo está na natureza, tudo está no universo, incluindo as leis que muitas vezes que nós não conhecemos, não é? Porque a nossa evolução espiritual ainda é tão baixa que nós estamos muito longe de conhecer todas as leis do universo. Um professor dizia, César, que nós nunca vamos conhecer a verdade a não ser que tenhamos estudado tudo aquilo que não é verdade. Exatamente, não é? Por isso é que Portanto, nós temos vindo, ao longo destas semanas, a separarmos o trigo do joio, vamos assim dizer. Temos vindo a separar as coisas que muitas vezes são erradamente juntas e são confundidas, não é? Então, por isso é que nós já falamos sobre o que é o espiritismo e o que não é, sobre o espírita, qual é a diferença entre o espírita e o espiritismo, já falamos sobre o movimento espírita e o espiritismo, isto tudo para que seja, e hoje estamos a falar sobre espiritualismo e espiritismo, para que tudo fique claro. Então, nada pode ficar obscuro. César, tem outra questão. Diz-me. No Espiritismo, então, admites que incentiva o livre pensamento e a livre opinião. Sem dúvida, porque sendo a doutrina espírita uma doutrina filosófica, com bases científicas e consequências ético-morais aberta, não existem dogmas no espiritismo, não é? Então, sem dúvida que tem mesmo que ser assim. Aliás, Allan Kardec disse-nos que a razão é um dos princípios, não é? Para nós chegarmos à convicção, não é? Porque nós precisamos da razão para chegarmos à convicção. Precisamos da razão para sermos pessoas que usamos a nossa característica espiritual, que é o raciocínio, não é? O pensamento, não é? Então, o cérebro é apenas um instrumento da alma ou do espírito, como lhe queiram chamar, não é? Então, mas isso aí já estaríamos a falar muito sobre outros aspectos que hoje não... Neste capítulo não teremos tempo. Não. Ficará então para um próximo... É assim, no próximo Diálogos Espíritas iremos falar sobre a religião e o espiritismo, onde iremos aprofundar e clarificar os princípios religiosos e o espiritismo. E tu gostarias de transmitir uma mensagem? Sim, gostaria de ler uma
um velho pensamento de um mestre. Aliás, é uma lenda na Ásia, em que um monge de Shaolin foi questionado por um aluno e que lhe colocou a seguinte questão: Mestre, como faço para me tornar um sábio? E o mestre responde-lhe: com boas escolhas na vida. O aluno pergunta novamente: mas como fazer boas escolhas? O mestre responde: com experiência. O aluno volta a perguntar: e como adquirir a experiência, mestre? O mestre responde: com as más escolhas. Isto quer dizer que, através das nossas opções, quer positivas, boas ou más, nós teremos sempre um grande ensinamento, uma grande experiência, por muito que custe nas más, por muito que não custe nas boas, mas sempre, sem dúvida, teremos sempre boas oportunidades de evoluir. Evoluir é uma das palavras que faz muito sentido no Espiritismo. O crescimento, a evolução do pensamento, como diria Allan Kardec, espíritos amai-vos, espíritos instruir-vos. Exatamente. É verdade. Então só a ignorância, o desconhecimento ou a má fé poderia confundir o espiritismo com outras correntes espiritualistas, não é? E ficamos por aqui então hoje e até ao próximo Diálogos Espíritas. Adeus, até uma próxima oportunidade. Até a próxima.